Queridos, como é bom podermos passar esse tempo juntos. Eu queria dizer para o Davidson e para todos os pais, antes queria fazer uma oração. Pai querido que estás nos céus, derrama o Espírito Santo sobre nós. Tem misericórdia de nós, pecadores como somos, frágeis como somos. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Pertencemos a Jesus. Estamos felizes por ter Jesus como nosso Salvador, nosso bem-amado, o Santo de Israel. Ouve a nossa oração, Pai Santo, em nome de Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. Amém, Senhor. Queridos pais e mães também, vocês, como pais, vocês são donos dos seus filhos. E vocês entregam seus filhos para quem vocês quiserem. Os satanistas entregam seus filhos a Satanás. Os bruxos dedicam filhos e crianças na bruxaria. Isso é bem exemplificado na vida do Gabriel Estevão. Vocês já ouviram histórias do Gabriel Estevão? Mas a Bíblia me ensina de que nós poderemos entregar nossos filhos, dedicá-los a Deus, como minha mãe me dedicou. Mais uma vez, história de uma mãe. Eu estava para morrer, recém-nascido. Minha mãe disse: Senhor, o Senhor cura esse menino e ele será teu. E o nome dele será Samuel. Por toda a vida ele será pastor teu. E Deus me curou. E eu cresci ouvindo minha mãe contar isso aí. Eu dei você para Jesus, você vai ser pastor. Eu dizia, eu não quero ser pastor. O problema é seu, eu dei você para Jesus. Eu dei você para Jesus. E quando chegou minha época de 12, 13 anos, 14 anos, eu fora da igreja, não queria saber de Deus, não lia a Bíblia, não orava, não estudava lição da escola sabatina, não fazia nada. Mas também não conseguia pecar. Porque eu queria fumar e não conseguia. Queria beber como os meus amigos, não conseguia. Eu queria transar com as mulheres como os meus amigos faziam, não conseguiam. Eles me levaram para a casa da prostituição. Chegaram lá, eu tinha 15 anos. Olha aqui, esse aqui é virgem. E cada amigo pegou uma mulher, entrou no quarto e eu fiquei lá, invisível. Ninguém me viu. Depois de 30, 40 minutos saíram. Vamos lá, crente, vamos embora. E eu pensava, poxa vida, nem pecar não dá? Verdade, irmãos? Eu ficava me perguntando, dá tudo errado? Ia para o carnaval com eles, eles pulavam, eu ficava olhando aqui, todo mundo pulando e eu sentado lá. Falei, Senhor, se eu não orava, se eu não lia a Bíblia, não estudava a lição da escola sabatina, por que eu tinha tantas barreiras para ser como eles eram? Minha mãe e meu pai oravam. E você dá o seu filho para quem você quiser. E minha mãe me deu para Jesus. E ela me pegou e me levou para a escola dos profetas e disse, você vai. Eu não vou, vai, você vai. E me levou, me arrastou, me colocou lá. E eu fui expulso. E aí o diretor chamou e disse, pode levar embora, está expulso. Ela disse para ele, eu dei esse menino para ser de Jesus, para ser pastor. E o senhor está expulsando ele do colégio. O senhor vai acertar as contas com Deus. Eu fiz a minha parte, trazendo até aqui. Agora o senhor tem que haver com Deus. E isso fez efeito, porque o diretor voltou atrás. Me chamou e disse, Samuel, vamos dar mais uma chance para você. Queridos,
o que uma mãe e um pai fazem quando eles se consagram e dedicam e falam: Senhor, Ele é teu. Sabe, Davidson, Deus abençoa o seu filho não é por amor a ele. Não é por amor a ele. É por amor a você. E você, papai que está aqui, você, mamãe, Deus abençoa os filhos de vocês não por amor aos filhos. Deus abençoa os filhos só por amor aos pais. Foi assim que Deus abençoou Isaac por amor a Abraão. Foi assim que Deus abençoa Jacó, trapaceiro, enganador, por amor a Isaac. Foi assim que Deus abençoa José por amor a Jacó. E Deus vai abençoar o seu filho, David, por amor a você. Não importa que o seu filho esteja usando droga, ou seja traficante, ou seja bandido, esse não é o problema. O problema está em mim como pai e mãe, porque nós temos que nos consagrar a Deus e exigir de Deus: Senhor, eu dei o meu filho, ele é meu, eu dou a quem eu quero, estou dando para o Senhor, e eu me consagro ao Senhor. Se o meu filho está vivendo em pecado, o problema é dele, mas eu não vou viver em pecado, eu não vou cometer pecados conscientes, não vou pecar conscientemente, porque eu sou teu, e o Senhor vai me abençoar a minha família por amor a mim, porque é assim que o Senhor fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Consagre-se, papai e mamãe, a Jesus. Se o filho não quer ler Bíblia, não quer estudar lição, não quer fazer nada, nem orar, eu não fazia nada disso, mas meus pais faziam. E Deus cria um muro de proteção ao redor dos seus filhos. Eu ia para os bailes com eles, mas não dava certo. Eu ia para tudo que coisa errada, mas não dava certo. Agora, queridos, o Espírito Santo quer se apossar de você, tomar posse da sua mente. Existe a possessão do maligno, mas existe a possessão do Espírito. E na possessão do maligno, quando ele fala, não é nem a voz da pessoa, é uma voz que a gente vê que é a voz do maligno. E quando existe a possessão do Espírito, você sabe também quando é o Espírito que está falando. Porque Jesus era uma possessão do Espírito. Por que ele não foi? Por que o Pai não mandou Jesus para o deserto antes do batismo do Espírito Santo? Por que Mateus capítulo 4, verso 1, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus capítulo 4 e o verso 1. Veja que o capítulo 3, verso 13 até o verso 17, fala do batismo de Jesus das águas e em seguida o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba sobre ele. E uma voz foi ouvida do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me agrada. Batismo do Espírito. Possessão do Espírito. Ele já era possessão antes. Ele só foi batizado aqui, pelo Espírito. Antes ele nasceu do Espírito. E nasceu do Espírito do ventre de Maria. Gerado pelo Espírito Santo, nasceu do Espírito. Mas não era batizado pelo Espírito. Ele foi batizado pelo Espírito aqui. Isso é o que a Bíblia ensina. Bíblia é a palavra de Deus. Aqui ele foi batizado pelo Espírito. Tornou-se uma possessão do Espírito. E então o que aconteceu? Capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Pai ordenou ao Espírito Santo: leve o meu filho para o deserto, para ser tentado pelo diabo do jeito que o diabo quiser. E antes? Não, antes não podia. Tentava, mas não do jeito que o diabo queria. Lembram-se vocês, quando ele nasceu, o diabo tentou matar Jesus, a criança, através de Herodes. O que o pai falou? Não, assim não. Esse é jogo sujo. Jogo sujo. Vai chegar a hora. Você quer tentar o meu filho?
Espere a hora. Ele veio como segundo Adão. Ele vai começar onde o Adão caiu, ele vai começar. Por isso a Bíblia o chama do segundo Adão. E agora ele foi possessão do Espírito. Agora o Pai ordenou: vai para o deserto e lá você vai ser tentado pelo diabo. E que tentação! 40 dias sem comer. E o diabo não conseguiu nada, ele estava pele e osso. 40 dias sem comer, ele ficou pele e osso, pálido. Quando ele voltou do jejum, que estava no meio da multidão, que João Batista olhou, o Espírito Santo disse para João Batista: este é Jesus. Mas ninguém o reconheceu. E João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus. E o povo olhava e as pessoas estavam ao redor de Jesus e tentando enxergar quem é que João Batista estava apontando. Eis o Cordeiro de Deus. Ninguém o reconhecia porque ele estava pálido, magro, pele e osso. Mas João Batista tinha discernimento espiritual e viu que era Jesus. Queridos, nascer do Espírito é o que todos os discípulos de Jesus já tinham nascido. Mas batizados pelo Espírito. Vocês acham que Judas nasceu do Espírito? Foi. Vocês acham que Judas era batizado nas águas? Sim, como todos os discípulos. Nasceu do Espírito e da água. Vocês acham que Judas foi batizado pelo Espírito? Não. Não, porque Deus tem um presente maior para aqueles que são nascidos do Espírito e da água. Deus falou: isso não é o fim, não, esse é o começo. Não se contente em ter nascido da água e do Espírito, porque eu tenho algo maior e melhor para você, que é o batismo do Espírito. Jesus nasceu do Espírito, do ventre de Maria, mas ele só foi batizado pelo Espírito naquele dia após o batismo dele das águas. Ele se tornou uma possessão do Espírito. E aqui diz em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, nós temos aqui a promessa de Jesus. Atos capítulo 1, vamos ler então, verso 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque na verdade João batizou com água, ou seja, vocês todos foram batizados com água. Todos eram nascidos de novo ali. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Esse dentro de poucos dias foram 10 dias. Jesus subiu para o céu, Monte das Oliveiras, subiu, e os discípulos continuaram no cenáculo, orando, pedindo perdão um para o outro, confessando os seus pecados, para que então, esse não muito depois desses dias, os 10 dias, 50 dias então, após a ressurreição de Jesus, desceu o Espírito. E eles foram agora o quê? Batizados pelo Espírito Santo. Ninguém pode ser batizado sem ter nascido do Espírito. Mas muitos se contentam só com o ser do Espírito, gatinhando como uma criança recém-nascida. É uma criança espiritual que precisa de leite, não pode receber alimento sólido. Mas Deus quer que você cresça e chegue ao ponto de ser o quê? Batizado pelo Espírito. Diz aqui, olha, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Já tinham sido batizados? Não, porque Jesus está dizendo, vocês não foram batizados ainda pelo Espírito Santo. Mas serão. E foram. E um sermão de Pedro converteu 3.000 almas. Por quê? Batizado pelo Espírito. E aí vieram curas, milagres, batizado pelo Espírito. Meu querido irmão, Deus quer que você também seja batizado pelo Espírito Santo.
Mas muitas vezes nós nos conformamos em ter nascido do Espírito. E não se enganem, porque milhares acreditam que nascer do Espírito é o mesmo que batismo do Espírito. Eu não estou brincando. Você vai ouvir isso, milhares acreditam assim. Quando você nasce da água e do Espírito, você está sendo batizado. Não, querido. Não foi assim na vida de Jesus, não foi assim na vida dos apóstolos, não é assim na sua vida. Você nasce do Espírito, mas o seu caráter ainda é o mesmo de antigamente. Ainda não tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o download que o Espírito Santo fará para colocar na sua mente o caráter de Jesus. O fruto do Espírito, todas aquelas qualidades que aparecem no fruto do Espírito, são facetas diferentes do caráter de Jesus. O Espírito Santo, ele tem uma habilidade de fazer download. Mas o download só funciona quando tem uma boa internet. A internet da oração. Quando você se mantém conectado com o céu. Quando a sua internet não é fraca demais, sua oração não é fraca demais. Quando você não ora raramente. Quando você ora, vigia e ora. O download continua dia e noite. Mesmo quando você está dormindo, o download está funcionando porque você dormiu com Jesus. E durante o dia, durante a noite, enquanto você dorme, o Espírito Santo continua fazendo o download, porque você amanhece melhor do que antes. O download chama-se santificação, obra da vida toda. O Espírito Santo nunca vai acabar com esse download até Jesus voltar, porque ele está transferindo o caráter de Jesus. É um arquivo muito pesado que ele transfere para o seu HD. E você começa a sentir e pensar e agir como Jesus. Não é você mais. Você está se tornando possessão do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não fala de si mesmo. Ele só fala de Jesus. Só de Jesus. Não tem outro assunto que o Espírito Santo trabalha. Só Jesus. É a matéria-prima que o Espírito Santo trabalha. É a mente de Jesus, o caráter de Jesus. Implanta em você. Mas você tem que querer, tem que pedir. Mas ele não faz isso enquanto você vive com prática de pecados conscientes. Ninguém se perde por pecados de ignorância. Ninguém se perde por pecados inconscientes. Mas muitos vão se perder por pecados conscientes. É isso que bloqueia o céu. É isso que bloqueia o batismo do Espírito Santo. E Jesus quer que você confesse. Rompa com os pecados conscientes. Os pecados que eu não sei, não tem problema. Mas os que eu sei, eu tenho que romper com eles. Abandoná-los. E o Espírito Santo então começa a fazer o download. Que Deus derrame sobre você, meu irmão, o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Nas minhas orações eu falo: Senhor, o que eu mais desejo é a tua volta. Mas o que eu mais necessito é o batismo do Espírito Santo. Então toda manhã eu estou dizendo: Senhor, o que eu mais desejo é a tua segunda vinda. Mas o que eu mais necessito é o batismo do Espírito Santo. Hoje, não amanhã, hoje. Para viver para a tua honra e glória. Amém? Eu quero neste momento saber quem quer não só nascer, mas também ser batizado pelo Espírito Santo. É uma decisão. É uma decisão. Fique com a mão levantada. Pai Santo, por favor, Pai Santo, grande eu sou, YHWH, o Eterno. Estamos aqui com as mãos levantadas, frágeis mãos, porque estamos pedindo do Senhor, mais do que nascer da água e do Espírito,
Provavelmente todos aqui já tenham nascido da água do Espírito, provavelmente. Mas nós queremos mais, Senhor, porque o Senhor tem mais para dar. Nós queremos o batismo do Espírito, a possessão do Espírito, a implantação do fruto do Espírito, o caráter de Jesus em nós, a mente de Jesus para nós, em nós. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, que Ele faça a obra e tire glória para o Teu nome, porque é em nome de Jesus que pedimos e todos dizemos amém, Senhor. Amém.